Quinta-feira, 4 de julho de 2024, e nós aqui com você no nosso canal no YouTube, você que acompanha todas as mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estar conosco pontualmente, 8 horas da noite, sempre às 8 horas, a informação, a notícia para você que acompanha o Diário PCD, o canal que mais cresce dentro do YouTube, com informações sobre e para pessoas com deficiência. E hoje uma data muito especial para o Diário PCD. É isso mesmo, você vai acompanhar aqui porque eu estou dizendo que é tão especial. Vamos lá. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão de Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele lisa, pele clara, barba bem baixinha, grisalhas, óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa branca, de manga longa, dobrada na altura do punho, no meu peito do lado direito, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Vou daqui a pouco trazer para você uma das nossas principais convidadas aqui no Diário PCD em todo esse tempo que nós estamos no ar aqui. Sempre esteve conosco falando tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência em todo o Brasil. Você vai ficar ligado em quem será a nossa entrevistada na noite de hoje. Antes de mais nada, o Roland vai trazer para a gente as imagens da Lauisen, laudos para isenções, e aí eu já volto para te contar a novidade sobre esse presente do Diário PCD a você que nos acompanha. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen Laudos para Isenções está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao Detran e também faz parte da equipe da Lauisen, assim como o assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen, laudos para isenções. Um grande abraço a todos da Lauisen, hein? Parceiros que estão com a gente sempre. Hein? Um grande abraço a todos os profissionais que compõem o quadro da Lauisen. Os telefones da Lauisen você acompanha aqui na descrição desse vídeo ou no nosso site, tá bom? Bom, mas vamos lá, pessoal. Julho é um mês muito diferente para a pessoa com deficiência. É um mês em que nós temos datas importantes para a gente poder celebrar, cobrar, reclamar, denunciar, comemorar, enfim, cada um entende da melhor forma. Eu, enquanto Diário PCD, nós vamos sempre cobrar que algo melhor venha no Brasil. Nós temos, por exemplo, agora no sábado, dia 6 de julho, o aniversário da LBI. São 9 anos da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que foi publicada no ano de 2015. Nós temos também no mês de julho, depois de 8 anos, a realização da Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que acontece em Brasília, de 14 a 17 de julho. Um evento que reúne aí representantes do segmento de todo o Brasil na capital federal para discutir novas políticas públicas para as pessoas com deficiência. E depois, no dia 24 de julho, aniversário da Lei de Cotas. É isso mesmo, são 33 anos da Lei de Cotas, aquela lei que estabelece percentual de contratação de pessoas com deficiência nas empresas. Enfim, temos o que debater. E para a gente trazer conteúdo para esse debate, nós queremos compartilhar com você a importância da entrevista de hoje. Nós vamos conversar sobre tudo isso com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidente do CONAD, Ana Paula Feminella. É isso mesmo, vamos bater esse papo, vamos conversar com ela, vamos trazer mais detalhes com vocês. Vou pedir já para o Roland, se possível, se a secretária já estiver na sala já, pode trazer a secretária para a gente bater esse papo com Ana Paula Feminella,
Assim que liberar, Roland, pode trazer ela para a sala, por favor. E é com enorme alegria que nós já estamos recebendo aqui no Diário PCD a secretária Ana Paula Feminella. Que alegria recebê-la. Já havia dito para o pessoal, olha, nós temos uma surpresa para vocês aí nas vésperas do aniversário da LBI, da conferência, do aniversário da Lei de Cotas. Obrigado por estar com a gente, secretária. Seja muito bem-vinda ao Diário PCD. Muito obrigada, Abrão. É uma alegria, sim, uma honra estar aqui com vocês nesse momento efusivo, né, de tanta agenda, tanta visibilidade da pauta da inclusão da pessoa com deficiência, né? Muito importante o trabalho que vocês fazem. Quero saudar a quem acompanha o trabalho sério que o Diário PCD faz. Legal. Secretária, você pode fazer a sua autodescrição, por favor, para o nosso público, para a nossa audiência rotativa? Sim, senhor. Olha, eu sou uma mulher de meia idade, cabelo curto, escuro, liso. Eu sou cadeirante, mas a cadeira não aparece. Estou com um brinco grande em preto e branco, de forma triangular. Uma blusa, um casaco preto com listras cinzas e no braço preto com listras brancas. Atrás de mim há um sofá, uma parede bege, e nessa parede tem a foto do presidente Lula com a faixa presidencial. Né? Estou aqui no gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá certo. A pergunta mais difícil da entrevista de hoje já é logo a primeira. Secretária, você, nesse exato momento, você está em que cidade, em que estado brasileiro? Porque você não para, secretária. Sem pensar, hein? Responde sem pensar, hein? Estou em Brasília, aqui no gabinete. Tá ótimo, tá ótimo. Quero parabenizar você pelo seu trabalho e pela sua equipe, viu? Você tem uma equipe sensacional, parabéns a todos da sua equipe, viu? Mas vamos lá, 18 meses. 18 meses você já à frente da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência. Você consegue, diante de tantas atividades, fazer um balanço de todo esse tempo, secretária? O balanço é de muito aprendizado, né? Uma equipe ainda pequena para o tamanho das atribuições que temos, né? Somos muito responsáveis, temos muito a fazer ainda, e quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe as lacunas que a gente encontra na implementação da própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas a gente segue, né, nesse balanço a retomada do compromisso com o avanço dos direitos da pessoa com deficiência, né? Com fazer a Lei Brasileira de Inclusão, essa conquista que tivemos no campo normativo do nosso país em 2015, sair do papel e ir para o cotidiano. E comemorar esses 9 anos da criação da Lei Brasileira de Inclusão é fundamental, né? No dia 6 de julho, é um dia marcante para nós, é um dia que temos que rememorar, né, que essa é uma luta coletiva, é uma conquista coletiva de muitas pessoas com deficiências, muitos ativistas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e muitos profissionais e gestores públicos. Né? Então, nada disso seria possível se não fosse uma coletividade bastante mobilizada para entender a importância de trabalhar a temática da deficiência como um tema estratégico para a democratização do nosso país. E, nesse sentido, assim, o compromisso com o enfrentamento à violência ou capacitismo é uma das marcas da nossa gestão. É a primeira vez que o termo capacitismo foi empregado na legislação brasileira, através do decreto 11.793, que instituiu o novo Viver Sem Limite. Né? A gente tem a campanha Combate ao Capacitismo, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, a caravana Eu Me Protejo no Marajó, o lançamento da cartilha de combate ao capacitismo, o lançamento da campanha, a mobilização em torno da campanha de Eu Me Protejo, junto com a sociedade civil, para abordar um tema que ainda é um tabu, né? Mas a violência sexual, né, contra crianças e mulheres com deficiência é ainda uma realidade muito triste do nosso país. Né? Evidencia também as desigualdades das mulheres, das crianças, das pessoas com deficiência intelectual, que são as maiores vítimas dessa violência sexual. Né? Então, a gente tem aí uma agenda de combate às desigualdades bastante intensificada, né? Intensificada também pela perspectiva do desenvolvimento de políticas públicas baseadas em dados. Né? Em 2023, fizemos questão de fazer o lançamento, junto com o IBGE,
aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os dados, né, da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que foi feita em 2022, né, o lançamento dos dados foi de 2023, mas é a primeira pesquisa, né, PNAD contínua, que abordou a temática da pessoa com deficiência e enfocou na questão da empregabilidade e da escolarização das pessoas com deficiência no nosso país. Então, esses dados estatísticos são fundamentais, estão, né, num observatório, né, no Observa DH, né, no site do Ministério dos Direitos Humanos, né, com análises também de uma perspectiva interseccional das opressões. Hoje em dia, a gente não consegue conceber só o indivíduo universal, né, branco, né, historicamente ainda privilegiado nessa agenda, né? Então, a gente criou a Coordenação Geral de Diversidade e Interseccionalidade para abordar, né, os grupos mais invisibilizados, as mulheres pretas com deficiência, as pessoas indígenas com deficiência, dá um enfoque também do combate às desigualdades nessa intersecção aí de opressões, né? Temos também o avanço aí no lançamento do novo Viver Sem Limite, né? Nessa abordagem que eu digo que nesses 18 meses, além do trabalho externo junto com a população direta, a gente tem muito trabalho interno, sabe, Abrão? A gente tem um trabalho que a gente chama de político-pedagógico, para explicar para as pessoas o que é o capacitismo, explicar para os gestores públicos como é que a gente pensa e concebe políticas públicas, reconhecendo as especificidades das pessoas com deficiência. Então, agora, esse mês ainda, a gente vai ter o Datatom, né? Também uma inovação para que a gente transforme a gestão pública e institucionalize os direitos humanos com ênfase nas pessoas com deficiência que atuam no Estado brasileiro, né? Então, essa é uma parceria com a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, onde eu sou servidora de carreira, né? Que tenho o prazer de estar fortalecendo essa agenda de conhecimento, né? E capacitação dos gestores públicos em torno da nossa temática. Essa retomada da participação social, o fortalecimento do CONAD, né? A retomada dos conselhos municipais, né? Fazendo a mobilização, né? Da preparação da Conferência Nacional desde o ano passado, foi muito importante para nós. Chegar, né, no Rio Grande do Sul, levar pessoal daqui da nossa equipe para o Rio Grande do Sul, para a gente ter mais dados e poder incidir, né, na minimização dos ataques, né, das vítimas com deficiência, das enchentes, né? Essa mobilização internacional também é uma marca, né, que nos mobiliza, porque quando a gente ganha proeminência internacional, a gente também ganha espaço aqui nacional para a gente ter o tema da deficiência na mídia, sendo tratado de forma cada vez mais com maior visibilidade, né? E a nosso apoio aí à campanha internacional pela defesa dos direitos da Sônia Maria de Jesus, né? Essa situação do trabalho escravo, do trabalho doméstico análogo ao trabalho escravo. A gente tem trabalhado também com o Conselho Nacional, o CONAD, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e também o Mecanismo Internacional de Combate ao Trabalho Escravo, apontando o quanto a gente ainda precisa conceber a deficiência como uma variável importante no combate ao trabalho doméstico análogo ao trabalho escravo, né? Então, a Sônia Maria de Jesus, uma mulher surda, negra, com deficiência, né? Então, não foi ainda entendido o grau de prioridade e o grau de ataque, né, na falta do acesso a uma língua, a ter uma língua, né? Então, essa é uma temática aqui bastante complexa, que essa Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pela primeira vez, encara de frente, né, o combate à violência e ao capacitismo. Eu falei demais, né, Abrão? Porque são tantas coisas. Não. Por Mobiliza. sinal, segunda-feira, dia 9, das 10 horas até o meio-dia, nós temos uma transmissão ao vivo com demais parceiros para falar sobre a repercussão em todo o mundo do caso da Sônia Maria de Jesus, que foi citado pela secretária Ana Paula Feminella, que, por sinal, participou de uma última transmissão em que envolveu aí representantes de todo o mundo em defesa da Sônia Maria de Jesus. Secretária, quando se fala em acessibilidade, muito se fala em São Paulo, Rio, fica um eixo, né? Um eixo só São Paulo, Rio, parece que o Brasil é feito por 2 estados só, mas eu tenho percebido que a Secretaria Nacional, o Ministério, tem percorrido outros estados, outras regiões. Você esteve recentemente no Marajó, eu queria que você comentasse com a gente essas ações levando acessibilidade para outras regiões do Brasil também, secretária.
importante falar que uma das evidências que a gente tem, né, nessa preparação, no processo das conferências municipais, o quanto ainda os conselhos municipais estão mais focados nos ambientes, nas metrópoles, e que a gente precisa incidir nos meios rurais, nos municípios menores, onde ainda não há sociedade civil organizada. Então, é uma preocupação nossa, a gente tem aí, um dos objetivos é avançar com o Viver Sem Limite, chegando nos territórios rurais, nos municípios com menores números de habitantes, porque lá a gente pode encontrar, né, como a gente ouve relatos nessas andanças, de gente que pode estar até enjaulada, que pode estar encarcerada em suas casas e sem espaço para divulgação, né? Então, a divulgação do Disque 100, né, para as denúncias, né, de violação de direitos humanos das pessoas com deficiência também tem sido, né, a gente, enquanto Ministério, também mobilizado. Falando nesses territórios, né, a gente tem, sim, focado, inclusive com os dados que a gente tem da PNAD, naqueles territórios mais com os índices de desenvolvimento humano menores, como, por exemplo, no Marajó, no arquipélago de Marajó, a gente tem, o Ministério dos Direitos Humanos tem uma agenda, né, do programa Cidadania Marajó, e lá estamos fazendo uma incidência também para que alcance melhor, né? Inicialmente, em maio, tivemos lá por conta do 18 de maio, né, dia de combate ao abuso sexual infantil, e levamos o Eu Me Protejo junto, né, e diálogos com a sociedade civil, também com as prefeituras e câmaras de vereadores, né, especialmente no município já estivemos em Breves, em Soure e também em Ponta de Pedra, né, e queremos incidir na agenda. A Caravana Federativa de Combate à Fome, também, né, ingressamos lá na Caravana Federativa, fomos para o Amazonas, né, em Sergipe, junto com o CNJ e o Pacto pela Primeira Infância, no final do ano vamos fazer uma reunião, um evento, uma semana de defesa dos direitos da criança, da primeira infância com deficiência, né? Uma agenda também muito importante para a gente conseguir conceber as pessoas com deficiência em todo o seu ciclo de vida. E priorizando as crianças, né? Porque na primeira infância, nessa oportunidade do desenvolvimento, de diagnóstico em tempo, para que a gente gere desenvolvimento, é muito importante. Eu acho que essa agenda, né, indígena também está no nosso enfoque, né? Tem uma equipe lá no Piauí, nesse momento, né, abordando... No Piauí, não, desculpa, na Bahia. No Piauí já estiveram, né, abordando o programa piloto de implementação da avaliação biopsicossocial também, acontecendo nos territórios. Secretária, depois de muito tempo, o Brasil chega muito próximo a ter a definição sobre a avaliação biopsicossocial, né? Esse estudo que foi interrompido, que foi suspenso, que foi retomado, e agora nós estamos muito próximos a ter a efetivação desse trabalho. O que a senhora pode adiantar para a gente da questão do que foi feito pelo grupo de trabalho e o que é que deve acontecer aí em breve em relação à avaliação biopsicossocial nacional? O grupo de trabalho teve 1 ano de trabalho, fez o seu relatório, a sua proposição de implementação. Nós vamos apresentar esse projeto, né, de implementação. Já estamos, né, fazendo os estudos de aplicabilidade, tanto no Piauí quanto na Bahia, começando, né, esse processo, em parceria com os estados do Piauí e da Bahia. E o que a gente tem é também uma agenda que já iniciou de capacitação de trabalhadores, tanto da EBSER quanto do INSS, para avaliação biopsicossocial, pelo modelo do Índice Brasileiro de Funcionalidade, Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado. Então, a validação do GT, optando pelo Índice Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado, e a capacitação, então, iniciada a primeira turma com servidores da EBSER. A EBSER é a empresa brasileira de recursos humanos dos hospitais universitários, né, que temos aí uma rede grande da EBSER, e junto com o INSS. Então, essa agenda está em negociação com os demais ministérios sobre a constituição do CISNADEF. Então, a nossa proposta é que, através do Viver Sem Limite, tenha
essa agenda, junto com o IPEA, o estudo do impacto regulatório, né? Então, essa é uma política regulatória. Então, precisa ainda a gente tratar, né, e negociar com os demais ministérios o trabalho, essa intersetorialidade, né, requer bastante diálogo e explicação sobre o papel de cada um, de cada ministério, e também dessa relação interfederativa para a efetividade do Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado. Assim, a gente superar o paradigma biomédico de deficiência e começar a observar que não são os nossos corpos com deficiência que somos o problema da sociedade, mas sim as barreiras que nos impedem a exercer os nossos direitos. E, para isso, apontar quais são os recursos de acessibilidade, customizar políticas públicas na medida da necessidade dos indivíduos com deficiência como sujeitos de direitos, também é uma forma de racionalizar os recursos humanos, os recursos públicos. Eu vou dar um exemplo, sabe, Abrão? Porque às vezes fica muito vago, né, o discurso sobre a avaliação da deficiência. Mas eu acho que é importante dar um exemplo, e eu posso usar até o meu próprio exemplo. Recentemente, eu solicitei, eu sou servidora pública federal, e o sistema de seguridade, né, e saúde da pessoa com deficiência servidora segue o modelo da Lei Complementar 142, que ainda está sob o paradigma do Índice de Funcionalidade Brasileiro A, né? Primeira versão. Sim. E daí eu solicitei para fins de validação da minha aposentadoria especial, né, por ser pessoa com deficiência, e quando fui fazer a avaliação, eu que sou uma mulher com deficiência, uso cadeira de rodas o tempo todo, não dou um passo, não tenho nenhuma mobilidade nas pernas, o meu grau de lesão, né, sou uma paraplégica no grau de lesão T12L1, né? Então, fui diagnosticada, fui certificada como mobilidade leve, como deficiência leve, né, para fins de aposentadoria, né? Então, uma pessoa que, né, depende de passar sonda, uma pessoa que tem todos, né, um quadro que, em contexto nenhum, dá para me considerar com deficiência leve pelo Índice de Funcionalidade Brasileiro A, foi identificado como... Claro que eu vou contestar, né? Mas é só para dar um exemplo de quanto ainda somos invisibilizados. E se a gente for comparar, né, uma pessoa que não depende totalmente, se não houver acessibilidade, eu fico encarcerada, literalmente, numa casa, numa situação, por exemplo, de uma enchente, né? Precisaria estar priorizada. Se fosse, né, colocar eu, então, numa triagem como deficiência leve, então não ia estar visibilizada de forma adequada. Essa é uma realidade que ainda eu me considero uma mulher privilegiada, porque moro em Brasília, porque moro no plano piloto, que tem, né, ainda uma acessibilidade mais adequada, mas eu não consigo não olhar para os nossos companheiros que estão em situação de favela, em situação ribeirinha, em situação de ambientes, né, rurais que ainda estão muito invisibilizados, né? Então, imagina, né, se me indignou receber esse certificado de deficiência leve, o quanto uma pessoa que né, tenha menos recursos do que eu, né, ainda fica tão invisibilizada, né? Então, é nessa perspectiva de ampliar os direitos, ampliar o reconhecimento de que a acessibilidade é fundamental para o exercício dos direitos mais fundamentais que a gente tem trabalhado nessa, né, na construção aí do Viver Sem Limite, ampliando esse diálogo com 27 ministérios, né, e trazendo orçamento público para essa agenda, né, para fazer a gestão pública. Por isso, uma das inovações do Viver Sem Limite é exatamente o eixo 1, que é gestão e participação social, né, dizer que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, em todas as políticas públicas tem que ter o reconhecimento das nossas especificidades para o exercício dos direitos humanos. Essa secretária Ana Paula Feminella, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, presidente do CONAD, cadeirante, considerada como grau leve de deficiência no Brasil. Então, imagina a necessidade e a importância do trabalho feito por quem esteve no grupo de trabalho em relação à avaliação biopsicossocial, para que não haja esse tipo de erro, né, tão grande. Bom, secretária, 14 de julho está chegando. Depois de 8
8 anos, teremos a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, secretária, como é que estão os preparativos para essa conferência que vai reunir aí mais de 1.500 pessoas na capital federal? Olha, dependendo da quantidade de pessoas que me pedem para fazer o convite a elas, teria dado 5.000, sabe, Abrão? E se eu pudesse, a gente recebia 5.000, faria num estádio, porque essa é a importância, né, de pessoas com e sem deficiência tratando sobre o tema. É muito importante, eu acho que o CONAD ele já tinha desenhado essa conferência para 2020, né? Teve a pandemia, teve um outro contexto social, né? É incrível a gente pensar que da 5ª Conferência Nacional, todas as 5 conferências vão acontecer ou no governo Lula ou no governo Dilma. Né? Não teve Conferência Nacional, essa retomada da visibilidade do protagonismo da pessoa com deficiência. Daqui a pouco vão me passar os dados, né? O perfil dos delegados, mas eu já sei que passa de 60% o número de pessoas com deficiência que são delegados, foram eleitos nos estados, né? Advém das eleições dos municípios para os estados, os 27 unidades federativas fizeram suas conferências estaduais com muito custo, né? Com muita resiliência, dessa militância aguerrida. Né? Vai ser uma conferência também de muitos acompanhantes, sabe, Abrão? Eu acredito que se deve também ao grau de idade, de comprometimento também das pessoas com deficiências que requerem aí cuidados na vida prática, que então vamos ter então mais de 760 delegados, mais de 250 acompanhantes e muitos convidados, autoridades que estarão lá conosco, ex-ministros de Direitos Humanos, né? O ministro Silvio de Almeida muito mobilizado com a agenda. É um momento bastante importante, e é importante que a sociedade civil, né, ganhe também esse protagonismo junto com os gestores públicos municipais e estaduais. Lá vamos ter também a oportunidade de fazer uma reunião presencial com o Fórum de Gestores pela inclusão das pessoas com deficiência, né? Então a gente precisa aumentar a capacidade do Estado, não do governo, não somente do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, para fazer a gestão pública no fluxo de fazer todas as políticas públicas contemplando as pessoas com deficiência. Pois se a gente não fizer assim, a gente amplia as desigualdades sociais. E os dados que a gente tem da PNAD explicitam isso, né? O índice de pessoas em situação de analfabetismo ainda é muito grande. A gente tem chegado nos estados, como, por exemplo, estivemos anteontem na Paraíba, né, lançando Viver Sem Limite. Lá, os dados são assim, 32% das pessoas com deficiência no estado da Paraíba são pessoas em situação de analfabetismo. Né? Então, isso reflete em todo o ciclo de vida desse indivíduo e a gente precisa alterar isso. Então, são problemas estruturais que a gente está trabalhando. Não são resultados imediatos que a gente consegue entendendo, né, essa complexidade de todas as políticas públicas que têm que funcionar, né, girando essa máquina, né, para reverter tanta desigualdade social. Então, é um momento assim que eu digo que sozinha a gente não faz nada, não. A gente precisa dessa união e da criticidade dos movimentos sociais também. Acredito muito no trabalho de base, de baixo para cima, por isso formação de lideranças, né? E não me incomodo com a crítica, não me incomodo com a cobrança, porque eu acho que a gente tem, sim, muito o que fazer. E enquanto o Estado brasileiro, né, ocupando esse espaço que estou, reconheço a dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com as pessoas com deficiência. Tem um site criado só sobre a conferência, tá? O site do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem muito destaque. A Secretaria Nacional está fazendo um trabalho sensacional e o Diário PCD tem procurado contribuir no máximo possível. Então, se você for ao Diário PCD, você vai ter informações praticamente diárias sobre a Conferência Nacional, você conhecer a Conferência Nacional. Você que não vai estar presencialmente lá na capital federal, você vai ter como acompanhar tudo isso passo a passo dessa Conferência Nacional. E a importância dela é simplesmente definir nos próximos anos a política de inclusão da pessoa com deficiência. É só isso. Nós só temos numa conferência, neste evento, um marco histórico. Não é? Mas, enfim, você esteve na Paraíba para assinar lá a questão do novo Viver Sem Limites. Está caminhando,
Está tendo boa repercussão dentro dos demais estados brasileiros, o novo Viver Sem Limites, secretária? Está ótimo. Olha, a gente está com uma equipe, a partir do lançamento do Viver Sem Limite, né, que aconteceu no final de novembro, você estava lá, né, com o presidente Lula. No início desse ano, a gente né, conseguiu ampliar também o quadro de trabalhadores aqui da secretaria. E a gente, então, tem agora uma nova diretoria, né, de relações institucionais, ocupada pelo Antônio José, que já foi secretário nacional, também já foi presidente da ONCB, uma liderança, um grande negociador que a gente tem aí como nosso substituto, né, uma pessoa que tem grande experiência nesse processo de construção, porque também liderou o Viver Sem Limite 1. Né? Então, a gente aprendeu, né, com erros e com os acertos, né, repetiu, né, aquilo que foi o que deu certo, e esses termos de adesão nos estados, a gente está passando pelos estados, e a adesão dos estados não é um mero evento, é exatamente o lançamento também do compromisso da entrega dos governos estaduais de um plano estadual de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, que complementa as ações que o governo federal se estabeleceu, né, na primeira etapa do Viver Sem Limite. Então, a partir dessas negociações com os governos estaduais, também esse termo de adesão inclui o compromisso dos governos estaduais em ter um locus institucional para tratar da promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, o governo estadual tem que dizer, aqui temos uma secretaria no Piauí, é uma secretaria estadual dos direitos da pessoa com deficiência. É muito importante. Daí está lá o Mauro, né, liderando essa secretaria, uma pessoa com deficiência, e assim a gente vai ampliando a capacidade do Estado. É preciso a gente fortalecer institucionalmente a política dos direitos da pessoa com deficiência. São 4 estados até o momento. Amanhã estaremos no Ceará. Então, junto com o ministro Silvio de Almeida, lançaremos o Viver Sem Limite com o governo do Ceará. Então, vamos em frente. Que ótimo. Caminhando para o final desse bate-papo com a secretária, nós estamos aí, falamos sobre a LBI, que completa 9 anos, falamos sobre a Conferência Nacional, que acontece agora em julho, também temos uma importância muito grande, que é a lei de cotas, né, os 33 anos, que acontece em 24 de julho, enfim. Agora, estamos fazendo o convite para todos acompanharem o que vai acontecer durante a conferência, mas agora antes de finalizar, quero fazer um convite especial para a secretária. Secretária, o Diário PCD estará na Reatec 2024, que acontece em novembro, no Expo Imigrantes, e nós gostaríamos muito de um espaço na sua agenda para você estar conosco ali no estande do Diário PCD, você compartilhar com as pessoas de São Paulo, as pessoas do Brasil todo, esse momento. Você não tem fugido de nenhuma questão. Eu fiquei impressionado como você foi dura quando um executivo, esses dias aí, falou sobre pessoa com deficiência, ligado ao mercado automobilístico. Você foi dura nisso e as pessoas querem te parabenizar. E eu queria te convidar para você estar um período com a gente lá na Reatec para poder ter essa relação com quem acompanha você aqui pelo estado de São Paulo, secretária. Muito obrigada. Já tá. Vou fechar a agenda para ficar um dia inteiro ouvindo as pessoas. Eu acho que é muito importante, sim, estar com o povo e ouvir, e a gente aprende muito, né, das demandas reais, né, das pessoas com deficiência. Obrigada, Abraão, pela oportunidade. Com certeza estarei um dia inteiro, né? Eu acho que eu vou fazer o gabinete lá, né, recebendo as pessoas, né, ouvindo, registrando e buscando encaminhar e também informar, né? Porque eu acho que direitos humanos a gente precisa informar muita coisa, porque tem muitos direitos e muitas coisas sendo feitas que ainda não chegaram ao conhecimento da população com deficiência, né? E por isso é tão importante estar aí com vocês. Muito obrigada. Secretária, parabéns por esses 18 meses. Você é corajosa, você é guerreira e por isso você tem tido tantos bons resultados. Parabéns, obrigado. A conferência já é um sucesso. Antes de abertura, já é um sucesso. Eu quero te parabenizar e agradecer pelo seu carinho com o Diário PCD e até a conferência, até novembro, até quando você precisar, o Diário PCD está por aqui, viu, secretária? Muito obrigada, querido. Um abraço a todos que nos ouvem, né? É muito importante esse canal direto e conte sempre com a gente, tá? Muito obrigada. Legal. Tchau, obrigado, secretário. Um abraço para toda a sua equipe. Obrigado.
Muito Pessoal, obrigada. conversamos então com Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidente do CONAD, e quem for participar da Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em Brasília, a secretária estará lá. Se você for nos visitar na Reatec em novembro, em São Paulo, a secretária também estará lá. E as informações você teve aqui no dia que antecede aí o aniversário da LBI, esse presente, trazer a entrevista com a secretária Ana Paula Feminella. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Compartilhe essa transmissão, deixa o like, o joinha. Obrigado, tchau, fui. Valeu, gente. Obrigado.